Muito boa tarde, amigos do Atletismo Catarinense. Mais uma vez estamos aqui com o quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma ação da Federação Catarinense de Atletismo em tempos de pandemia, que busca resgatar a memória, os grandes heróis, as grandes personalidades que construíram a nossa modalidade ao longo dos anos em Santa Catarina. Lembrando a todos, cuide-se, fique em casa em tempos de pandemia. A Federação Catarinense de Atletismo, como já falamos em outra ocasião, já lançou uma proposta de calendário e estamos envidando todos os esforços no sentido de que consigamos realizá-lo o mais brevemente possível. Nosso convidado de hoje é mais do que especial. Ele é uma das lendas do atletismo catarinense, uma das lendas do desporto catarinense, atleta, treinador, dirigente, professor, árbitro, um vasto currículo esportivo que hoje nós vamos conhecer. Tenho a honra de convidar hoje meu amigo Celso Ramos Cedrez. Tudo bem, Celso? Tudo bem, professor? É uma honra poder participar desse quadro bate-papo e poder contribuir com alguma coisa da história do atletismo e do esporte catarinense. Obrigado, Celso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, para os nossos amigos que estão acostumados a ver esse senhor aí nas pistas, como árbitro geral de pista, ele tem um vasto currículo. Só nos Jogos Abertos de Santa Catarina, hoje o Celso Cedrez, eu acho que nem ele sabe disso, ele é o terceiro do quadro de medalhas da história dos Jogos Abertos. Ele conquistou 34 medalhas, 21 de ouro, 10 de prata e 3 de bronze, ao longo de uma carreira enorme. O Celso, um poliatleta, ele conquistou medalhas em provas bem diferenciadas, 110 metros com barreiras, 400 metros com barreira, decathlon, salto com vara, salto de distância, além dos revezamentos, uma gama de modalidades. Celso foi dirigente esportivo de Joinville por muito tempo, foi gerente de esporte Santa Catarina na antiga Didi, que ele vai contar daqui a pouco para nós um pouco dessas histórias, e por muitos anos vem atuando como árbitro. Celso, nosso praxe aqui é o seguinte: a primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados é como, onde, em que ano, em que época o Celso Cedrez descobriu o atletismo e começou a praticar. Bom, quando ainda estudante do Colégio Salesiano de Itajaí, onde os professores e padres, na época, lançaram a Olimpíada Estudantil de Itajaí. E eu já participava de futebol, corria um pouco, e meu companheiro falou assim, vamos participar lá, porque é legal. Meu colega Armando Gonçalves depois se tornou um grande amigo, viemos junto para a faculdade. O Índio. Conhecido, o popular Índio, exatamente. Vamos participar dessa Olimpíada? Vamos. Qual é a prova? Não, vamos escrever lá, salto em distância e 100 metros. E fomos no dia da competição, ele ficou em primeiro no salto de distância, eu fiquei em segundo, e eu fui o vencedor dos 100 metros. O professor que estava observando, o professor Ercílio Fernandes... Jucílio Fernandes. Ele olhou para mim e falou assim, pô, você tem um potencial muito grande, você tem um intercostal forte, tem isso, tem aquilo, você precisa treinar e participar de Jogos Abertos. Foi um susto, assim, né, de imediato, mas como não se tinha estrutura na época, e eu morava no interior, eram todos os dias deslocamento de ônibus, de casa até o Colégio Salesiano de 1 hora, para ir, 1 hora para voltar. Qual é a estratégia, então, para a gente poder treinar um pouquinho, né, para enfrentar a esfera dos Jogos Abertos? Nós vamos concentrar você no estádio do Marcílio Dias, você vai ficar concentrado, e aqui vai ser a pista da competição, vai ser o treinamento de vocês. E assim fizemos, ficamos lá por uns 15 dias concentrados, treinando, se aperfeiçoando com aquilo que tinha, né, na época. E, para surpresa minha, na hora da competição, na época podia se inscrever quantos quisesse, quem quisesse participar dos Jogos Abertos, não havia nenhuma peneira, como se é feito hoje, atualmente. Como é que é? Chegava e se inscrevia? Não tinha inscrição prévia? Escrevia à vontade. Você quer participar aí da prova? Vamos lá. E na hora da entrada da prova de 100 metros, a qual eu fui inscrito, porque o salto de distância já foi para outro competidor, começou a entrar a fila, e aquela fila não tinha mais fila.
Acho que foram 82 competidores, se eu não me engano. Então aí começou a fase Meu Deus do céu, 82. preliminar, eliminatória, preliminar, preliminar da preliminar, semifinal, final. Enfim, cheguei na final e a gente com pouca experiência, temeroso ainda, né? Primeira vez, jogos abertos. Deu a largada, saí meio atrasado, mas vamos lá, vamos encarar. Corri, chegou assim, a chegada muito próximo um do outro e fui para a arquibancada. A expectativa, eu acho que quarto, quinto lugar, sei lá, porque não dava para sentir durante a prova lá. Para minha surpresa, daqui a pouco começaram a anunciar Celso Cedrez de Itajaí, terceiro lugar. Olha só. Foi uma vibração total. E aí aquilo motivou a gente, né? E comecei a treinar um pouco mais e no ano seguinte já vim para Joinville, em razão da faculdade. E aí comecei a participar de Jogos Abertos para Joinville. Mas a minha primeira medalha histórica foi nos 100 metros lá em Itajaí, quando praticamente com 30 dias de treinamento, que às vezes nem ajuda muito, né? Pelo contrário, é capaz de, vamos dizer, se dizia antigamente, engrossa a perna, não dá velocidade. Mas conquistei a primeira medalha, isso foi suficiente para dar um impulso. E aí vieram uma sequência de participação em Jogos Abertos. Só vamos voltar um pouquinho, Celso. Como a maioria dos meus entrevistados aqui, a maioria não passou pelas categorias de base, já subiu direto, né, naquela época para Jogos Abertos e provavelmente posteriormente para campeonatos estaduais. Que idade você tinha nessa época? E você também tem uma história que você nasceu em Ilhota, mas Ilhota na época ainda fazia parte de Itajaí, né? Você é filho de Ilhota hoje, município de Ilhota, e essa descoberta foi assim, o índio convidou, vamos lá, vamos correr e tal. Que eu sei que o Celso sempre gostou de futebol, né? E joga bola até hoje, pelo que me consta. E mas como é que começou isso aí? Pois é, exatamente, foi um convite surpresa. Já no futebol, como eu me destacava no futebol, corria bastante, vamos correr, vamos lá. Aí deu certo porque eu também gostei da ideia, né? Mas começou na escola, vamos dizer assim, o primeiro passo foi na escola. Na escola, no Colégio Salesiano de Itajaí. Eu já estava no segundo grau, fazendo terceiro científico, e no ano seguinte já me transferi para Joinville para fazer a faculdade. Que idade você tinha quando ganhou essa primeira medalha, Celso? 17? 22 anos, se não me engano. Já era um adulto bem formado. Olha só que coisa interessante. Esse nem eu sabia, tá? Nem eu sabia que você começou já adulto. 22 anos por aí, 21, 22, já era atrasado, porque eu tive que, como morava no interior, eu tive que repetir o quarto ano uma vez, porque não tinha como ir para frente, até que surgiu a oportunidade de ir para a cidade, para estudar na cidade. Olha que história fazer o bonita. ginásio e o científico. Que história interessante para a galera que está assistindo aí. Começou já adulto, foi descoberto no futebol e se tornou esse grande astro. Bom, aí vamos subindo a escadinha. O Celso Cedrez aí competiu por Itajaí, depois você falou no ano seguinte foi para Joinville cursar a faculdade de Educação Física na antiga ESEF, né? De Joinville. FURG, né? De Joinville. E aí começou a participar, além dos Jogos Abertos, que aí foi uma sequência incrível de resultados, mas aí começou a participar dos campeonatos estaduais, porque outro dia eu fiz uma pergunta aqui para um outro colega nosso, o que acontecia antes da federação ser fundada, né, do tempo da FAC? Conta um pouquinho dessa passagem, Celso. Então, o primeiro ano que cheguei em Joinville, já tive que me adaptar em outra prova, porque aqui já tinha outros atletas que faziam a prova de velocidade. E aí eu fui para 400 metros. Foi a primeira participação minha nos Jogos Abertos por Joinville na prova de 400 metros. Mas antes disso, reativaram o campeonato estadual e nós fomos disputar em Blumenau. E Joinville não tinha nenhuma expressão no atletismo ainda, né? Na época, né? Nem se imaginava. E nós chegamos lá e ganhamos o campeonato estadual, porque entrou na faculdade uma turma muito forte, muito boa. O Wilson Renzetti, o Francisco de Sá,
o Ademar, Style, que era da Só Jair, mas fera. competiu. Só fera. E essas feras se juntaram e conquistamos o primeiro campeonato estadual por Joinville. Tinha um atleta que já era antigo, mas ele era do Exército, não sei se chegou a ouviu falar do nome dele, Ita, fazia 110 metros com barreira. E ele ficou super empolgado. Chegamos em Joinville, foi na casa do prefeito de Joinville, na atualidade era o prefeito Pedro Ivo Campos. Prefeito, nós ganhamos o campeonato estadual e nós queremos uma festa. E o prefeito atendeu o pedido dele, fez um jantar, convidou todos os atletas. Olha que moral, hein? Que moral! Para homenagear, porque Joinville, acho que foi a primeira vez que conquistou um campeonato estadual. E isso ficou marcado. Que legal! Que bacana essa história. Essa realmente eu não conhecia. Essa história do então prefeito Pedro Ivo Campos, depois governador do estado, ter feito uma festa para o primeiro título de Joinville num campeonato estadual. Isso é bacana. Celso, naquele ano de 74, você falou agora há pouco, você ganhou 400 rasos, ganhou medalha no 400 rasos, ganhou medalha no Vara e participou do Decathlon também. Ganhou o Decathlon já, né? Foi o primeiro ano do Decathlon, já foi o primeiro campeão, foi o Celso André. A minha primeira participação por Joinville foi nos Jogos Abertos de São Bento do Sul. 73. E aí eu fui por 400 metros, eu não recordo se eu ganhei medalha, não tenho certeza. E nesses Jogos Abertos ele foi muito engraçado, porque tinha um pessoal da arbitragem assim, que eram bem pessoas, não eram profissionais, não eram experientes, mas eram colaboradores, eram cronometristas de motor, de fábrica. Lembro bem da colocação das barreiras, que o atleta atingia a primeira barreira da raia 6, a vez de ser da raia 1, elas estavam colocadas em posição invertida. E teve umas grandes, pequenas confusões aí nesses Jogos Abertos. Vou até fazer um parênteses. O Jogos Abertos 73 ele é recheado de histórias, né? Ele foi em Mafra, né? São Bento do Sul. Em São Bento do Sul. Ele é recheado de histórias. Diz que o alojamento era nos galpões das fábricas que transformaram em alojamento, né? Tem um monte de história aí que eu já ouvi falar desses Jogos Abertos. Exatamente, tinha bastante história. Teve era lá da prova e no final os atletas dos 200 metros eles fizeram um pacto que iam correr e chegar todos juntos porque já tinham sido punidos e chegaram, realmente foram para o conselho depois e deu uma confusão, deu umas confusões lá, mas que já fazem parte da história do passado. Essa história aí foi Parece que desclassificaram um atleta na semifinal e os outros atletas entenderam que foi uma desclassificação injusta. E eles combinaram de correr a curva toda arraiada e na entrada da reta todo mundo foi trocando de raia, chegaram tudo abraçados, né? Confundisse a arbitragem e ninguém soubesse qual é a raia que cada um correu, nem a raia que chegou. Chegaram todos abraçados. É verdade. E aí foi todo mundo desclassificado e nesse ano não tem vencedor nos 200 metros. Na pesquisa que eu estou fazendo, não existe vencedor. Eu achei assim essa história sensacional, apesar que hoje nós como árbitros a gente ficaria alucinado com uma situação dessa, mas a solidariedade entre os atletas foi muito bacana. Eu achei isso aí uma história muito interessante que tem nos Jogos Abertos. Celso, vai não, termina, desculpa. Só concluindo, dificilmente hoje em dia com a arbitragem que se tem profissional, professores já experientes, não vai acontecer o que aconteceu lá, jamais. Foram muitas falhas gritantes, falhas técnicas assim muito observadas de longa distância, que deixou o pessoal meio desorientado. Por isso que aconteceu. Que naquela época, Celso, a arbitragem era feita por alguns pouquíssimos professores de educação física e, como você falou, um monte de abnegados, um monte de colaboradores, pessoas que gostavam e iam lá ajudar, mas às vezes nem sempre com a devida qualificação, não é isso? Exatamente. Celso, aí 74 começou a ser já o teu grande ano, já deslanchou, já ganhou Decathlon, já ganhou medalha no 400, ganhou medalha no Vara, e aí, 5 anos seguidos, né? O Celso Cedrez, deixa eu ver, venceu 5 vezes seguido o Decathlon,
e venceu 5 vezes seguidas 110 com barreira. A pergunta que eu quero te fazer, Celso, a minha câmera aqui está tremendo porque está no meu colo, eu me mexo, ela balança, é uma coisa horrorosa isso, mas enfim. Como que começou o treinamento um pouco mais aprofundado do atleta, do poliatleta Celso Cedrez, em Joinville, com certeza? Quem foram os teus grandes treinadores naquele início? E como que o pessoal foi descobrindo essa tua capacidade? Porque, pô, você fazia praticamente tudo, né? Você fazia bem praticamente tudo, né? E como é que começou esse início, né? Porque eu, particularmente, comecei a ver o Celso Cedrez de 78 para cá, foi quando eu comecei nos Jogos Abertos. Mas esse período aí, 74, como é que foram descobrindo essa capacidade? Quando eu cheguei em Joinville, em 74, aqui encontrei o professor Nakash, conhecido. Ele era um cara muito organizado, com conhecimento não muito científico, mas muito empolgado com aquilo que fazia. E ali nós começamos a praticar os primeiros treinamentos mais científicos, mais programados, né? E começaram a aparecer os resultados. Ó. Onde tinha gente melhor, a gente acabava indo para outra prova. Aí, Celso, ó, tu vai fazer o salto tal, porque nós não temos ninguém. Eu ia e me dava bem. Celso, você vai fazer 110 com barreira, porque nós precisamos de mais um e só temos um. Eu ia e fazia bem. E aí apareceu a questão do decato. Olha, já que você faz bem a barreira, faz bem o salto com vara, corre bem, vai para o decato. E aí, nos Jogos Abertos de 74, Criciúma, é isso? 74? 75? O primeiro decato que ganhou foi 74. 74 em Criciúma. Veio uma notícia não muito agradável. Olha, Curitibanos está trazendo um atleta de Curitiba que é muito forte no decato. Paulo Malchiski. Paulo Sérgio Matschiski. Ele tinha um arremesso muito forte de peso e tinha um salto muito forte, né? Mas como eu era mediano em tudo e fui somando a maioria das provas, a pontuação boa, acabei ganhando meu primeiro decato. E nesse ano também eu fiz o salto com vara. Entusiasmado e apoiado pelo professor Duma da faculdade, não, vamos lá. Aí fui lá brincando. O favorito era outro, eu ganhei. Não, vai lá, tu vai bater o recorde. Não, mas não tem. Vai, rapaz, você vai bater o recorde. Eu fui e bati o recorde. Um recorde insignificante, com 3,40 m, mas para a época. Era com aquelas varas de bambu, né, Celso? A minha já não era mais bambu. A minha era uma vara inteiriça que veio da Argentina. Não era pouca, ela era totalmente inteira. Mas é diferente do bambu. Ela já dava uma pequena flexibilidade, alavancava um pouco. E aí eu ganhei o salto com vara, estava escrito no 400 e tinha simplesmente para correr o 400 o Miguel Raimundo, que era o Bambambam, o Renato Silva, José da Silva, treinado por Blumenau, pelo professor Tomé, né? Tomé é isso? Isso, professor Tomé. E tinha vindo de São Paulo a grande fera, o Euclides Ribeiro. E agora? Nós 4 no 400. Professor, foi uma chegada de photo finish. Chegada de... Os 4 chegaram assim menos de meio metro de diferença. E eu fiquei segundo lugar. O Euclides dançou naquela lei. Foi a época que eu mais vi espectadores no atletismo. Jogos Abertos 74 em Criciúma. Então eu ganhei o decato e eles lá adotaram o sistema de que cada prova vencida era uma medalha, ou cada prova que o atleta fazia, que ficava entre os 3, recebia uma medalha. Então, no decathlon. No decato. Aí eu ganhei mais 5 no decato, mais o salto com vara, mais um no 400 com barreira, 400 metros raso, mais o 4 por 100, e quando terminou o atletismo, olha, nós estamos precisando de um cara no handebol.
tu tá inscrito, vamos lá. Eu digo, vamos lá. E fui e ganhei mais uma medalha no handebol ainda. Que loucura, né? Foi uma Isso, loucura. a dona Você Alva outro sabe dia que... falou sobre isso, né? Que vocês como faziam várias modalidades ao mesmo tempo, né? E naquela época não era folgado como hoje, né? Naquela época eram 4 etapas. Então, quando você terminava uma prova, eu já escutava a chamada para a próxima, já estava o teu nome lá, ó, chamada, quem confirmar, tem que confirmar, e já voltava para o campo, não dava tempo de descansar. Pois E é, aí, professor, começaram a surgir outros resultados melhores, né? E foi uma sequência de jogos. O Celso Cedrez, como a gente já falou, ele ganhou medalha em 6 provas dos Jogos Abertos, 6 provas diferentes, né? É um cara que venceu 5 vezes consecutivas o decathlon, 5 vezes consecutivas o 110. Nas estatísticas dos Jogos Abertos, o Celso Cedrez tem um lugar muito destacado. Aí o Celso estava fazendo faculdade e começou a competir em jogos universitários catarinenses e brasileiro também. Tem essa passagem, né, Celso? Eu participei de, se não me engano, foram 4 jogos universitários brasileiros. O primeiro foi em Curitiba, depois foi Maceió, Vitória e Belo Horizonte. Ganhava medalhinha do decathlon lá? Os jogos de Belo Horizonte, eu fiquei em terceiro no decathlon. Assim, tinha 2 ou 3 atletas muito fortes, eram difíceis de ser batido. Tinha o Geraldo, que era do Rio de Janeiro, muito forte, cara que saltava acima de 2 metros já na época, salto em altura, corria muito bem barreira. E o outro do Rio Grande do Sul, o Paulo Rassi, se não me engano o nome dele, muito forte também. E eu conquistei uma medalha de terceiro, fiquei feliz. Conquistei outra nos revezamentos, 4% também, 4x4, juntamente com o pessoal que a gente iniciou. E quando eu estava na faculdade, no terceiro ano, nós recebemos um convite para participar de um jogo do interior de São Paulo, lá em Assis. Foi eu, o Wilson Rezete, o Chico, o Ademar Style, e lá o cara nos escreveu e nós papamos tudo que tinha lá. E aí foi uma Jogos Abertos do interior de São Paulo, né? Que é uma foi uma gritaria de geral, cara, porque eles não tinham atletismo e de repente como é que apareceram esses caras que estão ganhando tudo? Até um dos triplistas do Brasil estava lá participando já em fase final de carreira. Nelson Prudêncio, Ademar Ferreira da Silva. Acho que o Nelson Prudêncio estava lá. Nelson Prudêncio. O Nelson, 74, 75, ele competiu. Ele já estava em final de carreira, mas estava lá participando também. E dali nós já saímos para os Jogos Universitários em Vitória. Aí, quando chegamos lá, começamos a encontrar o pessoal de São Paulo. Mas como? Você então, não era de São Paulo? Como é que estão participando de Santa Catarina agora? Como é que vocês são Catarina? Não são mais paulistas? Não são de Assis? Não, mas o Celso, até pouco tempo atrás, ia muito atleta de Santa Catarina competir nos Jogos do interior de São Paulo. Ia muita gente. Agora é que deu uma aliviada porque aquela competição perdeu um pouco o brilho que tinha antes, né? Sim. Mas a gente foi meio na clandestinidade, né? Não era uma coisa oficial. Como se nós morássemos lá em São Paulo mesmo e fomos participar sem nenhum regulamento. Porque hoje em dia tem algum regulamento que permite um atleta de fora vir participar aqui em Santa Catarina ou daqui participar lá, né? A gente foi meio na escondida mesmo. Vamos surpreender lá, vamos lá e vamos participar. E o cara disse, ó, vocês não se preocupem com os comentários. Ganhem o que vocês puderem. Se puder ganhar tudo, ganhe tudo. Os Jogos do interior de São Paulo, eles tinham mais apelo do que os próprios Jogos Abertos de São Paulo. É engraçado isso. Para os municípios lá é muito mais interessante ganhar os Jogos Abertos do interior do que a competição maior. Era Celso, uma tipo de rivalidade caseira, né? Exatamente, exatamente. Celso, daí, mas vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal agora. Na universidade, na faculdade, além daquela turma maravilhosa que vocês tinham, todos os grandes atletas, você também conheceu uma pessoa lá que mudou a tua vida, é verdade isso? Foi. Foi na festa de calouro, que era feito logo depois, acho que 15 dias de aula. Eu vi uma mulher comprida, magra. Aí eu falei para meu amigo, pô, cara, ali me servia, cara. Aí começamos a conversar, papapá, de onde é que é, no fim a gente era quase vizinho,
ela era de Gaspar e eu era de Ilhota. Nasci na Ilhota, ela nasceu em Gaspar. E a gente se conheceu, namorou, casou, construímos família, E temos que, 2 filhas, hoje dois e, netos, um neto e- e uma neta, né? As filhas também foram atletas, principalmente exatamente. a mais velha, e hoje, Uma quando aparece família. alguém aqui em casa, ele diz assim, uma família de atleta, olha que lindo. Não, exatamente, para os nossos amigos saberem, a esposa do Celso, a Marilene Eberhardt, depois Marilene Eberhardt Cedrez, foi uma das grandes atletas do nosso atletismo, também está na minha listinha de entrevistas, logo, logo vai ser com ela. E eles namoraram desde a época de faculdade, se conheceram na faculdade, construíram uma vida juntos, tiveram 2 filhas, as 2 atletas, e um casal, né, como foi a Alva e o Torrado numa determinada época, foi o Celso e a Marilene em outra, é o casal top do atletismo catarinense. E aí vocês vieram juntos, né, construir essa história, tiveram a Dani e a Camila, agora os 2 netinhos, né, da Dani, maravilhas, uma família maravilhosa. Então está na história dos Jogos Abertos, nas estatísticas também que nós vamos apresentar, os graus de parentesco, papapá, vocês aparecem em tudo lá. Celso, vamos olhar para trás um pouquinho aí, essa parede bonita que está aí atrás de você. Olha só, para nossos amigos verem ali, um resumo de uma vida esportiva está ali na parede do Celso. Medalhas de Jogos Abertos e de campeonatos estaduais e de universitários, de Jogos do Interior de São Paulo, enfim, uma memória. E são poucas pessoas que têm esse acervo guardadinho assim, Celso. Como é que é esse teu cuidado aí com a tua história aí? Pois é, né? Importante a gente ter para mostrar para os netos, porque se a gente só falar, talvez fique um pouco vago. Aqui tem a prova testemunhal, presencial. Eu tinha um acervo bastante grande também de jornais, mas decidi deixar no arquivo, no memorial dos Jogos Abertos lá em Brusque. Acho que Ah, bacana, legal, um legal. negócio, era meio complicado para guardar em casa, até o pessoal era um pouco volumoso. Eu falei, eu acho que eu vou contribuir com alguma coisa. E Celso, resolvi, deixamos lá em Brusque para que alguém quisesse interessado a fazer algum tipo de pesquisa ou ler, pegar alguma informação, né? E tu aí está a sabe que história, né? eu estou para ir nesse museu, eu já passei várias vezes na frente dele ali na arena, mas eu não parei, eu não olhei ainda com calma esse museu, eu preciso ir lá. A primeira medalha está aí? A primeira medalha daqui. Dá para ver daí? Dá para mostrar ela aí? Vou tentar. Ela tá presa? Ah, está presa, então não precisa tirar não. Mas está aí a primeira medalha. Naquela época as medalhas de Jogos Abertos eram pequenininhas, né, Celso? 1972, essa aqui. Pois é, elas eram pequenas naquela época, não eram as medalhas grandonas que a gente Não, tem hoje, depois não. elas foram crescendo, foram valorizando, né? Aí o Celso continuou essa carreira brilhante. O Celso, como a gente falou, ganhou tudo. E a última que eu me lembro, assim, que eu tenho uma memóriazinha meio razoável, acho que foi o último Jogos Abertos, foi em 1982, é isso, Celso? 82 em Itajaí. É isso? Começou e terminou em Itajaí, foi isso? Comecei em Itajaí, terminei em Itajaí uma década, mas essa década teve uns Jogos Abertos que não saiu um ano, em função da enchente. Foi qual Não sei de... se foi de 81 mesmo, né? 81, Não, né? 81 foi em Lages. É Então, 83, no ano seguinte é que não teve. 83 foi por causa da então, enchente. Aí, onde seria encerrar, mas não teve jogos aí. aí encerrei antes. Olha só, para os nossos amigos perceberem. O Celso teve uma carreira de 10 anos, conquistou essa enormidade de medalhas, de resultados, né? Numa época que o treinamento era... Não havia exclusividade para treinamento, né, Celso? Vocês treinavam na hora que podiam, porque tinha que trabalhar, tinha que ralar, tinha que estudar. Conta um pouquinho desse sacrifício da vida de atleta e nesse período aí. Ah, sem dúvida, foi ter que abrir mão de muita coisa. A gente tinha faculdade, que tinha que frequentar, as aulas começavam às 7 horas da manhã, morava numa república, levantava cedo, às vezes 5 horas da manhã, fazia o primeiro treino, corria, subia o Morro do Mirante, que era super conhecido em Joinville,
tomava banho para a faculdade, cumpria o programa das aulas, almoço, pequeno descanso e à tarde ia para a pista, fazer treinamento específico. Vocês E treinavam na Tupi? treinava no América. No América até... O América tinha futebol e também tem um caso bastante interessante, que os jogadores presenciavam nossos treinamentos e observavam. Tinha um treinador que era muito gente fina, Alcino Simas, e valorizava muito que ele via o esforço da gente, o treinamento, né? E os jogadores de futebol são meio malandrão, assim, e ficava observando. Na época a gente já estava namorando, eu e a Marilene. E tinha um jogador famoso, Ladinho, era de Tubarão, Oh, grande jogava na Ladinho, jogou América. muito, né? Jogou muito. Conheceu? E ele Sim, falava sim, claro. fininho, né? Lembra como ele Sim, falava? sim, sim. Não. Aí ele dizia assim, esses dois aí, eles namoram até treinando. A gente ia para o aquecimento e ficava conversando, e ele olhava para nós dois treinando, conversando, esses dois aí namoram até treinando. Então dá para dizer que toda a construção da relação, do namoro, foi na pista, na verdade, né? Foi exatamente na pista. A gente se conheceu, aí conhecemos familiares, um conheceu do outro e deu liga. Foi. Deu liga até Deu hoje. liga. 41. 41 anos, né? É. Nossa Senhora. É uma vida junto, né? É. Celso. E tem uma outra situação, Leral, também que me perguntou da evolução, que quando a gente começou a perceber que nós estávamos num estágio que precisava de algo mais, a gente fazia muito curso de aperfeiçoamento e até de regra de atletismo, né? E num dos cursos desse eu conheci o professor Asdrubal, de São Paulo. Sim, sim. E aí, em conversa com ele e tal, expliquei se ele não podia me ajudar. Tal. Não tem. Aí ele começou a passar treinamento para mim por escrito. Naquela época não existia e-mail nem WhatsApp, era uma dificuldade. Ele mandava cartinha de segunda a sexta, cumpria o programa. Aí fazia aquele programa e os resultados começaram a aumentar, começaram a melhorar. Apesar das nossas dificuldades com relação ao material, né, que era muito complicado, o que a gente tinha, aqueles calções que era um atrito muito grande com o vento, as sapatilhas. O que tinha de melhor na época vinha de Porto Alegre, aquela com prego fixo, e aquilo era ruim de correr, né? solado de couro, pista de areia. A gente fazia um treinamento de 6, 7 meses, daqui a pouco já tinha um buraco na sola da sapatilha e o prego já começava a cair fora. E aí eu entrava na areia, ficava debaixo do pé, a gente correndo aquela areia, incomodando. Mesmo assim, a gente conseguia construir alguns bons resultados. Claro, depois já foi melhorando um pouquinho mais, já começaram a aparecer sapatilhas melhores, uniformes melhores, mais adequados. Nem se compara com o que existe hoje em dia, né? Era o amadorismo puro, né, Celso? Sim, talvez se a gente tivesse uma situação igual a de hoje, os resultados seriam um pouco melhor. Eu vou repetir para ti o que eu já falei para o Bortolotto, que eu já falei para o Otimar, e vou falar para vários aí. A geração de vocês era a geração certa na época errada. A geração de vocês hoje iria arrebentar, ia fazer um monte de marca, um monte de resultado, porque era uma geração extremamente privilegiada, né? Imagina que tem recorde de jogos abertos de 20 anos ainda, né? Do amigo Evaldo lá. 40, esse é o mais antigo, né? 40 anos, está fazendo esse ano 40 anos. Agora, você imagina esse esse homem treinando hoje, com toda a tecnologia que tem, o que ele não teria feito de resultado? Sim. Outro que está na fila aí para ser entrevistado, falei com ele ontem, inclusive, o Lauro Alzapel, ele está lá no sítio, ele pediu uns dias aí para depois fazer entrevista com ele. Ali vocês tinham uma geração, você, Marilene, Lauro, Chico, Margit. A Margit chegou depois, a Margit era novinha perto de vocês, né? Então, assim, foi uma geração brilhante, né? Temar, Ezequiel, Tchaikovsky. Não, eu digo em Joinville, eu estou falando especificamente de Joinville. Joinville. Vocês tinham um grupo muito forte em Joinville. Aí você estava falando que você pegou o treino lá com o professor de São Paulo, mas nesse período aí, nesses 10 anos que o Celso ficou competindo, o responsável pela equipe era o seu Nakashi?
Era o seu Nancacho. O seu Nancacho tinha a logística e a organização da equipe. E a gente respeitava ele, e ele também respeitava a gente. Ele sabia que ele tinha um conhecimento limitado, e que aquilo que ele sabia e passou para a gente é o que ele podia fazer. Além daquilo ali, ele não tinha condições de passar mais nada. Ele E quem eram os ajudava, ele treinadores do Joinville cronometrava, nessa época? ele dava apoio, hein? Quem eram os treinadores do Joinville nessa época? Era só ele, não tinha outro. Ah, só ele. Depois dele, aí veio o Barreto. Veio o Barreto para Isso. Joinville. Sérgio Barreto? O Sérgio Barreto, eu treinei 2 anos com ele também. Foi um período bom. Apesar de ser meio facãozeiro, mas ele tinha embasamento científico, ele trabalhava no Exército e tal. Então, os treinamentos dele eram bons. Eu consegui evoluir bastante. O Barreto descobriu o Bortolotto para as corridas, né? Porque o Bortolotto saltava e o Barreto fez ele correr, né? Saltador de triplo, exatamente. Celso, tem uma prova tua que, entre tantas que eu vi, tantas que eu arbitrei, e nessa eu estava na locução lá em Lages, lá na cabine lá, e como tinha poucos árbitros, né? Aquela final do 400 com barreiras, tu e o Edio Petrovski lá em Lages, a pista estava pesada para burro. Aí eu desci, fiquei cuidando das barreiras ali na entrada da reta. Aquela prova que vocês passaram as 10 barreiras juntos e foi decidido lá no detalhezinho. Não lembro se foi você ou o Edio que ganhou, não lembro mais agora. Acho que foi o Edio, né? Mas foi decidido se tivesse foto finish. E eu digo assim, você já estava fazendo decathlon, estava fazendo um monte de prova, aí pega uma prova de 400 com barreira no último dia, depois de uma chuva, e faz uma prova daquelas ali dura, ninguém entregando para ninguém. Essa moral que vocês tinham assim de atleta, isso aí, aonde que nasceu essa raiz, Celso? Essa raça? Isso acho que está dentro da gente mesmo, né? Até hoje eu estou aí andando de bicicleta, que é o meu hobby hoje, andar 2 ou 3 semanas de bicicleta, aí passa alguém por mim, peraí, eu vou ter que acompanhar esse cara aí, eu vou chegar na frente dele. Acho que é uma coisa que está dentro da gente mesmo. É muita raça, né? Mas essa prova de Lages foi interessante, porque nesse ano existia a peneira, a classificatória, qual é o termo técnico certo? Seletiva. Seletiva, o ranking. Queria falar Troféu ranking. Governador, fazia o ranking E do aí Troféu teve Governador. um evento em Joinville, na Tupi, para servir de ranking. E eu fui participar do 100 metros 110 com barreira, e na 7ª barreira eu senti a perna e não deu para apertar o negócio, não peguei índice. Aí fiquei parado um tempão, trote, treinamento e trabalho para recuperar. Fui para Florianópolis. Cheguei em Florianópolis, não deu para puxar. Aí, como o número de vagas era maior do que o número de atletas, acabei indo para Jogos Abertos. Mas eu falei assim, não tenho condições de fazer o 110 com barreira, porque não consigo esticar muita perna, e não vou participar do revezamento para não comprometer a equipe. E fui só para a barreira, 400 com barreira. Foi onde eu e o Ed ficamos naquela briga eterna ali, passando barreira por barreira, e o Ed, que era um grande amigo meu, e continua sendo, apesar de não ter mais contato com ele, ele ganhou a prova naquela vez. Ganhou a prova ele foi o vencedor. Me lembro, essa prova marcou muito. Porque... Mas sabe que a prova de 400 com barreira é uma das provas que eu mais gostava de correr, porque ela te dava a oportunidade de te recuperar. E eu tinha umas passadas bem cronometradas, até a 5ª barreira era religioso, era um reloginho. Acho que dava para correr de olho fechado já. Depois tinha que dar uma largada na passada, senão não ia dar certo, né? Mas é uma prova que eu gostava de correr. Foi a prova que eu mais gostei de dar treinamentos e foi a prova que os meus atletas fizeram melhores resultados, foi no 400 com barreira. Tanto joguinhos, jogos abertos, universitários. É uma prova que eu gostava muito de trabalhar. E talvez influenciado por aquela prova tua com o Edson, né? Estava falando de acervo e tal, e eu falei que tinha uma coisa aqui para mostrar, que não dá para mostrar de frente. Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa interessante. Troféu jornaleiro, tem 6 de um lado e 6 do outro. Nossa Senhora. Seria Troféu jornaleiro do nosso querido Maceió, né? No jornal. Como era o nome do jornal? Jornal A Notícia.
Jornal Notícia, né? 6 Ele vezes, era, Celso. ele era no início assim, um evento municipal, mas depois se tornou estadual. Sim. Homenageando os atletas que se destacavam no ano. Então, eu conquistei 6 troféus desse aí, e a Marilene também conquistou 6. Estão guardados aqui, e a Daniela conquistou 2. Nossa, que Uma honra para expressão a do ano também. família, hein? Que maravilha. Eu não sabia que a Dani tinha ganho. Tu e a Marilene eu sabia, sim, mas a Dani eu não sabia. Que bacana. Eu também não sabia que eu tinha 31 medalhas nos Jogos Abertos. Eu não contei. Mas para mim hoje foi uma surpresa. Pô, tem 31. Não sabia. 34. 34? 34. Ah, melhor 21 de ainda. ouro, 10 de prata e 3 de bronze. Olha Melhor só. ainda. E também não sabia que era o terceiro maior medalhista dos Jogos Abertos. Isso aí tu não sabia também, né? A primeira é a Margaret? Não, no masculino. Masculino. Ah, o masculino. Quem Zé é? Maria Nunes, Ezequiel Ah, Zé Tchaikovsky Maria. e você. Ah, Que os o próximos aí na lista também são esses Ezequiel, caras o aí. Tchaikovsky teve uma vida longa, né? Arremessador, O né? Tchaikovsky participou de quantos Jogos Abertos? 20? Eu acho que 21. Ele 21. é o maior medalhista, assim, em termos de números gerais, ele foi que ganhou mais, ganhou 46. É, Mas, assim, pelo é. critério de medalhas de ouro, o primeiro é o Zé Maria. Ah, legal. Olha que Merecedor. geração nós estamos falando, hein, Celso? Bom, Sim, verdade. aí o Celso Cedrez, depois de ganhar esse mundaréu de medalha, esse mundaréu de troféu, esse mundaréu de homenagem que recebeu ali, quando parou de competir, partiu para uma outra fase da carreira, que eu me lembro, treinador, professor, dirigente. Conta um pouco mais desse caminho do Celso após o atleta Celso. Então, a gente, como professor de educação física, tinha um relativo conhecimento do esporte e das condições técnicas, e existia no estado de Santa Catarina um pessoal dos jogos do Conselho Estadual, que não era do desporto, Conselho Estadual, que organizava eventos regionais para poder chegar nos Jogos Abertos. E eles precisavam de alguém que pudesse orientar e ajudá-los. E eu fui convidado uma vez para ser o professor auxiliar. Eu acho que então, na época, era o Fausto Miguel, que era o conselheiro, depois passou para o Jair Venâncio. Aí fiquei alguns anos, depois foi formada uma outra estrutura, veio... Isso era uma organização do governo do Estado, né? Eu era professor do Estado, Sim, emprestado para essa organização. mas Depois veio uma outra isso estrutura, tudo pela Secretaria de Educação ainda, né, Celso? Que ainda não existia Secretaria de Educação. FESPORT, né? Aí tinha Isso. o NED, DED, COD, tem um nome de nomes antes de chegar na Teve FESPORT, né? a Didi, DID também. Didi, E aí e o Celso ficou ocupando essa E eu função aí. fiquei nessa função, depois já foi criada uma outra estrutura, aí tinha professor orientador, aí já era um funcionário da secretaria, emprestado, mas já era da Secretaria do Esporte. Fiquei alguns anos nessa função, e logo em seguida foi criada uma outra organização com regionais, e eu fui guindado a supervisor regional, onde fazia eventos e cuidava das cidades de Tijucas até Porto União, passando por Blumenau, Brusque, Indaial, Joinville, São Bento, etc. Seria mais ou menos hoje o integrador desportivo, não seria mais ou menos isso? Não, eu tinha comigo 4 integradores. Eu era o gerente e tinha 4 integradores. Um integrador em Joinville, um integrador em Blumenau, um integrador em Brusque e um integrador em Mafra. Ah, era uma gerência maior, no caso, né? Uma gerência era mais abrangente. Hoje em dia o pessoal trabalha mais assim, cada um por conta própria, digamos assim, né? E nós éramos em quatro gerentes. Era eu, o Edson Ramos, o Dilon Morona, e eu acho que o Werner Heber, se não me engano. Eu acho que sim. E É uma turma boa, hein? foi nessa sequência de trabalho que surgiu o projeto dos Joguinhos Abertos. Porque, como eu falei Sim. no início, do governador, prefeito Pedro Ivo, acabou sendo governador do estado, e ele sempre dizia que precisava fazer alguma coisa pela juventude catarinense. Eles falavam muito, precisamos fazer um evento para a juventude catarinense. E aí surgiu o Calu, que foi para São Paulo,
teve alguns conhecimentos, viu alguns eventos lá e disse: governador, nós temos condições de fazer um projeto para alavancar o esporte através da juventude. E começou a conversar e apresentou, ele disse: vocês fazem o projeto que eu ponho em prática. Eu vou tentar incluir aí nas programação do governo. Só me permite um parênteses. Só me permite um parênteses, na cidade, só me permite um parênteses, que ele já começou a contar uma parte que era a pergunta que eu ia fazer para ele. Só para os nossos amigos entender, o Celso Cedrez, juntamente com um grupo de desportistas de ponta do nosso estado, foram os idealizadores e criadores dos Joguinhos Abertos Santa Catarina. Já está com 30 e poucos anos, graças ao governador Pedro Ivo na época. E essa história que o Celso está contando. Continua, Celso, manda bala. Então, aí nos reunimos lá na cidade de Siderópolis, os professores, mais o gerente, que era o Felipe Abrão Neto, o popular feio. Fizemos todo o projeto, apresentamos o projeto, foi para a Assembleia, foi aprovado e começamos a colocar em prática. Infelizmente, o governador Pedro Ivo não teve a oportunidade de estar no lançamento, porque ele ficou doente, se afastou. E quem lançou pela primeira vez foi o vice-governador, Silvio Rolando. Nós fizemos o evento lá na cidade de Curitibanos, porque era a cidade do Felipe, e com uma organização totalmente diferente da de hoje. É uma coisa bem simples, né? A Secretaria do Estado deu toda a alimentação para os atletas de todas as cidades, para poder sair os Jogos Abertos, joguinhos, aliás, pela primeira vez, porque era uma dúvida, os municípios tinham dúvidas se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim. Tanto é que o grande campeão de Jogos Abertos, Blumenau, não participou do primeiro. Florianópolis também não. Florianópolis também não foi. Uma equipe de Blumenau participou pela cidade de Rio dos Cedros, que foi campeã, a equipe de futsal de Blumenau. E aí, no segundo ano, como eles viram que o evento era bom, né, começou a aprimorar. Aí foram entrando no município, que hoje é uma participação maciça, né, com regras diferentes, totalmente muito diferentes, aliás, porque quando se criou o projeto, a ideia era que desse condições iguais para todos. Não tem barreira, vai correr sem barreira, vai correr com cabo de vassoura, não tem peso, vai começar com uma bola de meia, né? Mas a evolução do tempo, a coisa partiu para outro caminho. Acho que hoje está no caminho certo, fazendo a base para os Jogos Abertos. Celso, eu tive a honra de participar desse projeto aí. Sim, esse grupo era um grupo muito forte, né? Nosso querido Feio, pai do Juquinha, lá de Curitibanos, amigo da gente. A ideia central dos joguinhos hoje seria o que? O GESC 12 a 14, o que o GESC 15 a 17 já é alto nível. Seria o que hoje se faz no GESC 12 a 14, mais ou menos aquela ideia? Acho que o primeiro foi até 15 anos. Os primeiros joguinhos, né? Depois já passou para 16, depois para 17, e hoje está em 19? 19. O atletismo. O atletismo 19. Que acompanha 19. A categoria sub-20, que é o antigo juvenil, né? Daí entrou interesse de federações, interesse de clubes, interesse de cidade, e começou a aperfeiçoar. Eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer, né? Um estado como o nosso, que é um estado muito... uma potência esportiva, né? Que tem o modelo dos Jogos Abertos, que tem o modelo dos Joguinhos, tem o modelo da Olesc, que é uma estrutura invejável em termos de Brasil hoje no esporte, né? Essa ideia dos Joguinhos, ela vem suprir aquela lacuna, porque aqueles atletas que acabavam em determinadas categorias já não tinham mais para o que fazer. Então manteve, como dizia o Arthur Schlester, né? Manteve a chama acesa, né? E vocês foram os precursores disso, né? Para que o atleta tivesse uma sequência, né? Não acontecer como aconteceu comigo, já de adulto, já comecei adulto e adulto fiquei. Então, olha, uma sequência de vários eventos esportivos para preparar o atleta para ele ter uma continuidade até chegar à fase adulta. E fomentar, o que é mais importante é levar o evento para a cidade, próximo da cidade, fomentar que todos tenham oportunidade de participar.
E essa oportunidade é dada, porque hoje a estrutura dos joguinhos vai desde o micro regional, né, que começa lá no município, depois regional, e vem subindo até chegar na fase final, como é o modelo dos jogos abertos, né, que ficou uma coisa... Exatamente. Acho que os joguinhos hoje quase que são jogos abertos, assim, em termos de tamanho, é praticamente a mesma coisa. Mas eu queria saber do Celso, que o Celso, os amigos que não sabem, também é árbitro, há muitos anos atua conosco na federação, né? Árbitro da nossa geração raiz, né, Celso? Como é que é hoje o Verdade. Celso quando chega lá no... Eu sei que todo ano você fica emocionado, eu percebo isso. Quando chega lá nos joguinhos, vê mais uma edição acontecer daquilo que vocês plantaram, né? Isso deve dar uma satisfação, né, Celso? Com certeza, com certeza. A gente lembra, bota um pouco o filme, né? Como diz o pessoal. E, poxa, eu tenho parte nessa história. É uma E parte grande, né? quando, é, E e lembra lá quando em... surgem as homenagens as falas, né? A gente fica um pouco mais emocionado mesmo. Lembra lá em Curitibanos, na verdade, não houve uma arbitragem específica das federações no primeiro joguinho, lembra? Foram professores de educação física. E como Floripa, eu tinha equipe de base de Floripa naquela época, e Floripa resolveu não ir para os joguinhos, eu fiquei meio cachorro que caiu do caminhão de mudança. E aí a gente foi lá para Curitiba, acho que eu fui com o Joel o Casagrande, que era o presidente na época, né? E a gente foi ajudar lá, porque, né, na verdade, nem fomos convocados como árbitros, né? Na verdade, foi assim, ó, eu fui designado como coordenador. Olha, você vai ser coordenador, vai ter 4 professores ou 5 que vão te ajudar. Vai tocar o atletismo, tá bom? Tá bom? Sim, mas de que jeito? Te vira. E aí eu tive que me virar, cara. Eu tive que me Foi. virar. Corri um curso no mesmo momento, né? Que o pessoal estava fazendo curso de aperfeiçoamento. E eu não pude nem participar do curso. E tocamos do jeito que deu. Aconteceu. Não, mas Com a foi legal, foi uma competição colaboração legal. de todos, né? Importante é a compreensão e a colaboração de todos os professores que estavam lá na época. Me senti muito prestigiado, porque na época já tinha um respeito pelo pessoal. Eu estou fazendo o que eu posso fazer, não tenho mais o que fazer, já que não tenho material, não tenho matéria-prima para trabalhar. Sim, sim. Os professores, tem que ser com os professores mesmo. E a ideia inicial era isso, para baratear, né, os eventos. E a gente conseguiu levar a bom termos a modalidade e apontar os campeões lá. Acho que foi importante. Eram poucas provas ainda, né, Celso? Tinha bem poucas provas, eu me lembro. Era uma prova de velocidade, uma de meio fundo, uma de corrida, e não eram todos os arremessos, nem todos os saltos. Não, não. Era uma coisa bem inicial mesmo. No ano seguinte, 89, daí eu particularmente comecei uma sequência enorme de joguinhos como treinador, né? Aí foi em Lages, depois foi em Tubarão, eu não me lembro. Foi uma sequência, mas primeiros joguinhos eu fui lá demitido para ajudar, porque eu me lembro, eu jogo Casagrande, já foi para lá. E depois continuei um tempo aí como treinador. E vocês lá segurando a onda, né? Exatamente. E quando eu deixei de participar como coordenador da FESPORT, né? Que é mudança de governo e cada um leva o seu funcionário preferido ou a pessoa que é mais próximo, né? Acabei saindo da função e vim trabalhar porque eu também era funcionário da prefeitura, vim trabalhar na prefeitura de Joinville. E E eu aí ficou um tempo meio afastado, né? estava meio afastado e eu estava de férias na praia. Recebi uma ligação de um amigo e disse: olha, o presidente da Fundação de Esporte de Joinville quer falar contigo. Eu disse: tá bom. Aí ligou para mim, me ligaram, tem para Joinville. Mas eu vim para Joinville. Aí foi recebido pelo presidente, o presidente era Casale. Eu não o conhecia assim pessoalmente. Olha, eu quero que você seja meu diretor técnico da fundação. Eu disse: não, mas espera aí. O diretor técnico é um amigo meu, o Madiel. Não, o Madiel já não é mais o nosso diretor. Ele saiu, foi exonerado e eu quero que você venha trabalhar comigo. E eu, no primeiro momento, assim, fiquei meio receoso, né, porque aqueles eventos grandes de participação em eventos nacionais, voleibol, basquete, né?
Mas, presidente, eu estou ainda meio com o tênis no pé. Ele disse, olha, eu confio em você e se eu não acreditasse, não teria te convidado. Vem e vamos trabalhar juntos. E eu aceitei. Trabalhei 2 anos com ele, pessoa maravilhosa, fantástica. Era um coronel do exército, mas de exército de rigidez, ele não tinha nada, uma pessoa super educada. Eu lembro dele, Convivo com a filha dele, com o filho. E quando a gente se encontra nos pedais em Joinville, e sempre faço esse comentário, olha, teu pai foi uma pessoa maravilhosa. Aprendi muito com ele, muito mesmo. Celso, como é naqueles 2 anos, a gestão do prefeito Freitas, o prefeito Freitas dizia assim, eu gosto de basquete e vôlei. Basquete e vôlei. Basquete e vôlei. E ele dava dinheiro para o esporte, mas ele não cobrava nada e nem queria saber como é que forma a gente trabalhava, né? Aí no ano seguinte veio o Luiz Henrique, que era totalmente diferente. Nomeou o Fauzi Miguel, Fauzi esportista, torcedor. E o Fauzi disse para ele assim, olha, eu aceito, mas eu quero que o Celso vá trabalhar comigo, porque ele já estava lá, ele tem conhecimento e tal. E me convidou. Daí eu fiquei mais 2 anos com o Fauzi, trabalhando como diretor dos Jogos Abertos. E quando eu entrei na fundação com o seu Casale, eu achei assim que o trabalho de base estava muito fraco. Joinville foi 5º lugar, se não me engano, no atletismo, no geral dos Joguinhos Abertos. Falei, nós vamos dar uma virada nisso aí. No ano seguinte, nós fomos vice-campeão em Criciúma, empatados com o Blumenau, número de pontos, e perdemos o troféu de 1º lugar. Eu vim lamentando de Criciúma até Joinville, ou chorando, não sei, no carro. Mas não é possível, falei, não é possível. Nós perdemos um jogo de tênis fácil, que era para ganhar, e nos dava o título. Enfim. Pois é. Celso, essa aí é uma pergunta... apertamos o cinto para o ano seguinte em Joaçaba. Aí foi uma lavada. Nós conquistamos 16 troféus de 1º lugar nos Joguinhos. 2 dias antes de terminar os Joguinhos, o Joinville já era campeão dos Joguinhos Abertos. E continuou aquele trabalho, né? E eu saí, depois são mudanças que acontecem, às vezes muda nome, muda nomenclatura, trabalhão mesmo. Mas, enfim, hoje o Joinville se mantém na onda dos primeiros colocados ainda. Pois é, Celso, eu imagino, a gente dirige uma federação de atletismo, uma modalidade só. Eu imagino o que é que deve ser dirigente de uma cidade como Joinville, como Blumenau, em relação a gerenciar todas as modalidades e o padrão que tem que manter, a cobrança que tem, inevitável, né? Como é que ia gerenciar isso tudo na cabeça do cara que saiu do atletismo? Daqui a pouco está lá tratando de tênis, tratando de ciclismo, tratando de natação. Como é que é essa passagem na vida do Celso? Eu posso dizer o seguinte, a gente tinha um funcionário lá, pessoas já de carreira que davam suporte, mas a pressão de Joinville era muito grande. Era muito grande. Como é que o pessoal, a imprensa de Joinville era muito forte na cobrança do esporte. Como é que Blumenau ganha e Joinville não ganha? A pergunta era sempre como é que Blumenau ganha e Joinville não ganha? Eu falei, olha, Jogos Abertos é sinônimo de dinheiro. Quem investe ganha, quem não investe não ganha. Se eu investir, fizer um bom atleta aqui e não pagar, o ano que vem ele não está mais aqui, ele está em outro lugar. E joguinhos também hoje, né? Joguinhos também é a mesma coisa. Na época era só Jogos Abertos, agora é joguinhos. Eu falei, isso é dinheiro. Aí chegou um ano que eu falei para o seu Casale, os jogos provavelmente eles não vão mais ser por pontuação ou troféu, vai ser por medalha. Vamos investir no atletismo. Porque se nós saímos com o atletismo forte, nós vamos ganhar bastante medalha e isso já dá uma aliviada, porque começam os jornais a divulgar, ó, Joinville na frente, Joinville na frente, Joinville na frente. Eu acho que foi os Jogos Abertos de São Bençu que nós ganhamos o atletismo masculino e feminino. 1996, né? E daí começaram outras correntes, né? E a gente entendia o pleito das outras modalidades, mas é difícil, são muitas modalidades, muito envolvimento, muito dinheiro. Tinha as equipes que tinham patrocínio, que participavam de
eventos nacionais, né, que era mais complicado ainda. E a gente Celso, tinha que administrar tudo isso aí. teve um tempo também que você esteve lá no ginásio, na época onde ainda se realizava o festival de danças, né? Você chegou a coordenar alguma coisa do festival de dança ou era só o espaço físico mesmo ali? Não, no início eu dava um suporte para o pessoal também. E um ano eu fui coordenador de alojamentos. O professor Kioshi assumiu a comissão organizadora, me convidou, e eu coordenei toda a parte de hospedagem do Festival de Dança também. É outra loucura também, né, Celso? É outra loucura, totalmente diferente, tratamento diferente, uma concentração, né, maior e mais rápida também, né? Sim. Celso, daí passou esse tempo todo como dirigente, como na prefeitura e tal. E aí chegou uma hora que o Celso parou, como é que tá? Bom, eu sei que o Celso hoje adora pescar, adora ir para a praia, adora pedalar, adora curtir os netos e tal. Como é que está essa nova fase da vida do Celso hoje? Então, Geraldo, aí completei o tempo de trabalho na prefeitura, eu tive que sair do estado porque, como a gente iniciou aquela falou no início, eu estava como professor à disposição de uma outra secretaria. E surgiu uma lei que o professor não tinha que ir para voltar para a sala de aula. Se você não voltasse, você tinha que passar a ser orientador, não mais professor. E aí eu perdi o estado de professor no estado. E como eu na prefeitura também fui registrado como técnico de atividade esportiva e não como professor, acabei esbarrando numa lei federal que não podia ter dois cargos técnicos em órgãos públicos diferentes. Tive que fazer opção. Aí eu optei em vir para a prefeitura e me exonerei do Estado. E aí completei meu tempo de trabalho de 36 anos e 6 meses, me aposentei e comecei a curtir a vida. O pessoal dizia assim, pô, tu é muito novo, o que vai fazer? Vai trabalhar onde? Eu falei, vou ficar um ano sem trabalhar para ver como é que é. E Gostou? aí passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Eu acho que já estou no 10º ano, cara. E é muito bom, porque a gente pode curtir coisa que não curtia. Eu conheci Joinville, no interior de Joinville, depois que me aposentei. E comecei a andar de bicicleta pelo interior de Joinville. Aí eu falei, pô, agora eu conheço Joinville, porque antes eu não conhecia. Eu vinha casa, trabalho e casa, e também não ia pegar carro para andar nos interiorzão aí, né, de estrada. Mas hoje eu É, posso dizer assim, hoje eu conheço Joinville. é legal porque eu vejo assim, E de vez em tô, quando as e tô postagens curtindo lá. muito, né? Tô curtindo muito porque isso te dá um prazer de ir para o meio da natureza, de pedalar, de fazer atividade física, que é salutar, né? O Celso está hoje com quanto? 60 aí? 69, 69? Faz, 69. faz 70 o ano que vem, né? É, Ou esse 70 anos. ano? Não, ano que vem. Ano que vem. Você vê que eu não falei até agora, não falei da arbitragem. Por quê? Porque nessa passagem toda do Celso aí, depois que ele parou de competir, o Celso, dirigente, professor, mas ele sempre transitou, esteve, às vezes mais ou menos, sempre esteve conosco na arbitragem. E passou por várias fases, né? Vários presidentes, várias equipes de trabalho. Ou seja, o Celso hoje é um decano da nossa arbitragem também. Ele às vezes não está indo tanto quanto deveria, porque como ele está curtindo muito a vida agora, está aproveitando e é mais do que justo, né? Mas o Celso sempre está conosco. E esse prazer da arbitragem, essa experiência, né, que é gostoso também, que é uma cachaça que a gente não larga. Como é que isso ainda está na vida do Celso? É bom, né? Então, é um pouco de comodismo, né? É muito longe, eu não vou, mas acho que acho que acho que a idade vai fazendo isso, cara. Porque a arbitragem sempre teve, né? Desde a época da faculdade eu já arbitrava. Eu lembro que alguns eventos eu fui como árbitro de prova de pista, aliás, árbitro de partida. E trabalhei na arbitragem quando eu encerrei minha carreira de atleta em 82, 83, né? E uma confusão por causa da enchente. No ano seguinte, já me colocaram de árbitro geral de campo, nos Jogos Abertos de Concórdia.
Falei, poxa, que bucha que me Concórdia, né? deram. Fiquei Concórdia. imaginando, pouco, Concórdia. Falei, eu ainda estou aí meio novato na coisa e não, acho que foi até o Nakashi, que naquela época o Nakashi tinha sido nomeado como coordenador. Sim, sim, o seu E aí Nakassi eu foi o fui, coordenador local do atletismo. aí eu fui em vários jogos abertos e quando eu fui para a Fundação de Esporte, eu pedi licença da federação, que achei que não era compatível Sim, ser sim, dirigente e ser claro. árbitro ao mesmo tempo. De licença, aí quando eu saí da Fundação do Esporte, eu voltei para a federação. E comecei a ter uma atuação mais frequente, mais permanente, né? Mas E hoje em dia está um pouquinho preguiçoso, assim, escolho mais os eventos, mais perto de casa, não, mas mas assim, isso aí é não tenho deixado natural. de ir nos jogos abertos, assim, tenho grandes amigos na arbitragem, grandes pessoas, adoro trabalhar quando eu vou e acho que da história dos joguinhos abertos, talvez eu seja o único que fui em todos, ou fui como árbitro, ou como criador, ou como dirigente. Eu não me E- lembro de ter falhado algum. eu faltei 2012, que eu estava terminando o mestrado, meu orientador não deixou eu ir. Eu faltei um joguinho. E jogos abertos que eu lembro, eu faltei o segundo de Joaçaba, que foi repetido, né? Joaçaba, 89, 89. 89. Eu tinha rompido o tendão de Aquiles e estava engessado. E o pessoal dizia, pode vir, vem para cá, fica aqui. Não, ao incomodar eu não vou não, vou ficar em casa. Eu estava de muleta, com a perna engessada, Ô e aí não Celso, fui. Então como esse... é que é? Bom, você mais do que eu, porque você tem 9 anos a mais do que eu, e para mim sempre é uma satisfação estar ali junto com aqueles árbitros novos, aquela gurizada nova que a gente vai orientando. Tal. Como é que essa, como é que é para o Celso esses anos todos passando, conhecendo tantos árbitros, vivenciando tantos árbitros e vendo aquela moçada ali servindo de referência? Isso é um prazer, né, Celso? Com certeza, é um prazer e uma honra. Assim, a gente sente quando você chega no recinto, como é recebido, né, para os árbitros, os mais novos, o respeito que eles têm com a gente, o respeito da pessoa mesmo, não só o árbitro, né? E isso é gratificante. Porque muitas vezes, e você sabe disso, eu faço isso contigo, faço com outros colegas, a gente sempre que possível ali no microfone, a gente fala de vocês para as pessoas saberem quem é que está ali do lado, né? Porque essa moçada nova tem que saber quem são as pessoas que estão ali, que já passaram por tudo aquilo, que continuam contribuindo e tal. E é bacana, né? Deve dar um pouquinho mais de injeçãozinha no ego, assim, quando essas coisas são lembradas, né, Celso? Sim, com certeza. A E homenagem não é muito boa, né? Porque a gente já fica imaginando, opa, sendo homenageado porque está no final da régua já. Mas, nada, hoje em dia não, né? ser lembrado é bom, ser lembrado é bom e ser respeitado também é bom. Muito É bom. que, é que hoje em dia, né, a gente, graças a Deus, a gente envelhece na idade, mas no espírito não, né? Enquanto a gente tiver esse espírito jovem, a gente está ali junto, né? Sim. Celso, o nosso tempo, infelizmente, está começando a esgotar. E o que é que não foi dito ainda? O que é que o Celso não falou que o Celso gostaria de falar ainda? Eu acho que nós tocamos todos os pontos, talvez passou alguns detalhes despercebidos, mas que agora, no momento, não lembrar. Foi até o detalhe do ladinho, lembrei da conversa do Fala Fino lá. Dois namora, namorando. Então, pode ter passado alguma coisa despercebida, mas no momento não. E Acho qual que é os a pontos principais. mensagem? Qual é a mensagem final que o Celso Cedrez deixa para a nossa comunidade do atletismo, para a galera que está nos assistindo, e toda essa história maravilhosa que a gente contou aqui rapidamente? Qual é a mensagem, para encerrar, a mensagem final do Celso Cedrez? Olha, a mensagem é que cada um aproveite o seu tempo e as oportunidades. As oportunidades são únicas, elas são passageiras e tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de jovem, tem o tempo de atleta, tem o tempo de profissional, tem o tempo de pai, tem o tempo de marido e a vida ela passa muito rápido. Então, cada um aproveite o seu momento para viver a vida e aproveitar o máximo possível. Maravilha! Esse é o nosso grande Celso Ramos Cedrez, decatleta
exemplar, o precursor do Decathlon Santa Catarina, dirigente, treinador, um dos criadores de joguinhos, marido, pai, avô, enfim, uma grande pessoa. Celso, muito obrigado, Celso. Valeu, professor. Um abração. Vamos estar junto logo, se Deus quiser, que passar essa pandemia aí. Com certeza. Valeu, Celso. Obrigado pela presença e a vocês, amigos que estão conosco, nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!